Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Além do Metro Quadrado, o podcast que abre as portas do universo PRC e Aruna Urbanismo Arte e mostra o que existe além da arquitetura, as ideias, os pensamentos e as decisões que moldam os lugares que criamos. Eu sou Miriam Parmesani, responsável pela construção e posicionamento das marcas e dos empreendimentos PRC e Aruna. Neste episódio, vamos falar sobre como comunicar um projeto tão disruptivo como o Office Cidade Aruna. Então, aproveita para se inscrever no canal e seguir os nossos perfis nas redes sociais, PRC Empreendimentos, Aruna Urbanismo e Cidade Aruna. E se você quer se conectar comigo também, é só me seguir no Instagram e no LinkedIn, Miriam Parmesani. Neste episódio, vamos mergulhar na arquitetura que dá alma ao Office Cidade Aruna e entender por que esse edifício se tornou um novo ícone da cidade. O meu convidado de hoje é Gustavo Sabaini, arquiteto, diretor criativo e cofundador do Grupo A5, a assinatura por trás da nova geração de empreendimentos imobiliários. Ele vai falar sobre como a arquitetura traduz uma nova mentalidade sobre os ambientes de trabalho. Gustavo, qual foi o ponto de partida arquitetônico para o Office Cidade Aruna? Eu vejo assim, Miriam, talvez o ponto central, porque normalmente todo projeto nosso basicamente nasce de uma forma mais pura, né? E você vai desconstruindo esse entendimento do edifício. Mas eu tenho a percepção que no Office a gente foi muito intencional na pergunta que a gente fez no começo do projeto. Era como que as pessoas gostariam ou como elas querem se sentir trabalhando dentro de um edifício, né? Que eu acho que isso tem muito a ver com esse novo momento dessa nova geração, de como o mercado tem se posicionado, como eu quero me sentir no espaço. E eu acho que essa pergunta foi a pergunta norte que desencadeou toda a essência do projeto, né? Então, o que a gente foi buscar? Como que as maiores empresas hoje querem se colocar no mercado ou têm buscado os espaços dela, né? E a gente tem percebido que essas empresas elas têm buscado um ambiente que promova bem-estar, que incentive um processo criativo, que aquele ambiente eu possa estar no movimento criativo e eu acho que acima de tudo, que talvez seja o ponto central, que eu esteja em um lugar que me conecte ao propósito, que isso tem a ver aquilo que me move. Então, se eu estou num ambiente que me mova pensar diferente, naturalmente isso transborda, né? Então, o eixo central foi como que a gente criaria um produto que tem a ver com essas perguntas. E o que eu entendo? Que a espinha dorsal do prédio, ela nasceu como uma ferramenta. Imagine que eu tiro a palavra edifício e eu troco por uma ferramenta de uma cultura organizacional que promova essas empresas a poder dar o melhor daqueles talentos que vão estar lá dentro. Essa foi a essência dorsal que a gente construiu, a essência do projeto. Daí nasce a essência, né? Aí as formas vão sendo consequências disso. Sim, acho que é muito sobre experiência, né? Sobre como a pessoa vai se sentir, como é que aquele prédio, sobre a jornada dela, né? Exatamente, como ele traz porque assim, uma pessoa, nós, né, todos nós, a gente passa muito mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que na nossa casa, né? E quando você trabalha em um lugar que proporciona bem-estar, que proporciona qualidade de vida, isso tem um impacto muito grande, né, na nossa vida. Muito, muito bacana isso. Gustavo, e sobre a materialidade? O Office, ele tem bastante vidro, ele tem a biofilia e também uma novidade que é a madeira engenheirada. Como é que vocês equilibraram toda essa materialidade no projeto? A gente teve o privilégio, né, Miriam? Porque a madeira engenheirada, ela ainda é um material muito nobre na nossa realidade, né? Então, quando a gente consegue ter essa oportunidade de trazer isso para os nossos projetos, eu entendo que a gente tem uma oportunidade única, né? E
Primeiro que a gente está falando de ambiente corporativo. O ambiente corporativo, a gente busca essa extensão de eu ver o dia passar, né? Eu não quero estar isolado numa caixa fechada dentro de uma sala. Que ritmo de trabalho eu tenho nisso, né? Ao contrário disso, eu estar sobre vidros, né? Eu ver a cidade, eu ver a vida passar, eu ver o sol. Então, tudo isso é muito mais estimulador, né? E, além desse vidro, a gente fez uma extensão desses beirais verdes. Então, é como se eu levasse esses jardins em cada sala. Então, fomos muito intencional nessa construção. E a madeira, ela coroa o nosso projeto porque ela enriquece exatamente esse detalhe. E a gente teve uma intencionalidade com ela, que foi exatamente trazer ela nos pontos de conexão com as pessoas. Então, por exemplo, toda a construção do embasamento, a ruptura, o bar, tudo isso foi o cerne que a gente colocou, porque a madeira, ela dialoga com o nosso ser, né? Então, quando eu estou num ambiente que eu entro, eu sinto a madeira, além do conforto térmico, acústico, sensorial, ele impacta muita gente, não só no que é o nosso ser, mas a nossa alma, né? Então, essa construção de materialidade, e quando eu olho para o edifício corporativo, eu desmistifico um pouco só daquela coisa mais fria, e eu trago toda essa coisa muito humanizada, né? Então, acho que a gente foi muito intencional com isso, e a madeira, ela foi o nosso presente para poder entregar dentro desse edifício. É porque quando a gente olha para a fachada, é muito bonito o trabalho que foi feito com a madeira. E só que é legal a gente entender que isso vai muito além da estética, né? A estética é importante, mas todo esse benefício, tanto para o meio ambiente, quanto para as pessoas também, né? A madeira traz, né? Esse toque, esse contato, essa biofilia, esse contato com a natureza, ela não vem apenas por meio do verde. Ele vem também por meio da madeira. Exatamente. Né? Isso é muito bacana. Então é um conjunto de coisas que faz com que ela seja mais inteligente, mais eficiente, que aí esse é o ponto central. Ainda a gente está no modelo de tropicalização para esse sistema, né? Assim como você vai para qualquer outro país, você tem muitas coisas já industrializadas e a gente ainda é muito no tijolinho, né? Essas coisas. Então, quando a gente traz todo o sistema construtivo, ele é muito mais eficiente. E a madeira, além de ser eficiente, ele é muito mais sustentável. Então, por isso que ele é um grande ponto, mas o que favoreceu para a gente aqui também foi o incentivo que a gente teve pelo uso dela. Então, o conjunto de coisas foi um presente que a gente ganhou para realmente poder usar ela da melhor maneira possível, né? Mas, sem sombra de dúvidas, é um material, assim, tanto que por toda a eternidade era o que a gente usava, né? E ainda por cima é lindo, né? Fica muito bonito. Porque, de novo, é a conexão que você mesmo pontuou de nós, ser humano, com o que é da nossa natureza. Sim. Gustavo, o Office, ele está inserido num ecossistema, no Cidade de Aruna. Ele dialoga, o Office, nesse lugar que ele está, ele dialoga com esse entorno. E como é que foi pensado isso? Essa inteligência de posição do Office no ecossistema Cidade de Aruna? O Office ele tem um ponto estratégico de localização, porque ele está no coração, ele está no centro, né? A gente tem os edifícios desse lado da avenida, a gente tem os edifícios que abraça e ele ficou bem nesse centro como um coração. E claro que também foi intencional, né? Primeiro porque ele é um edifício provocativo, né? Ele por si só, pelas características dele e até pela intenção que ele tem no complexo, do público que ele traz, do posicionamento que ele tem. Quando a gente pensa até o coroamento que ele leva pro empreendimento, quando eu coloco um bar, ele se torna um cartão postal. Sim. Né? Então, esse conjunto de situações, né, que a gente localiza ele e endereça ele com esse coroamento, eu entendo que ele é extremamente estratégico para permear tudo que tem no entorno. E, claro, que mesmo ele sendo esse conjunto, estando nesse conjunto, a ideia não é que ele tivesse necessariamente um destaque especial, mas que ele se harmonizasse com os outros, porque a gente está falando de um ecossistema, e um gera valor para o outro. Um colabora com o outro. Colabora com o outro. O fato dele estar no centro também, a gente foi intencional também nesse sentido, porque ele é um edifício muito permeável, porque embaixo a gente tem
alta gastronomia, a gente vai ter entrada do shopping. Então, ao mesmo tempo que ele está locado, ele é permeável. Então, ele é um edifício que ele desce, mas ele se permeia. Então, por mais que eu esteja num ponto de entrada, que ele poderia ser uma barreira, na verdade ele é um convite e ele é uma conexão. Então, eu passar por essas madeiras, né, que é o que a gente estava conversando, eu passar pelos restaurantes, tudo isso, ele foi muito intencional nesse contexto. E quando eu coloco o público específico que a gente está buscando para esse edifício, que é para quem está realmente com um posicionamento, ele endereça tudo isso, né? E aí ele vem e dá presente como um coroamento para nós. E ele impacta muito além do Cidade de Aruna, né? Ele impacta a cidade como um todo, né? Por exemplo, o rooftop. Ele vai endereçar. Ele vai endereçar. Sim. Ele acaba sendo o endereço, é isso que eu falo, fica muito... E é esse o tom que a gente entende que ele vem e entrega essa coroa, que os prédios, quando eles têm a cobertura, a gente chama de coroamento. E ele literalmente se coroa com esse bar, né? E eu acho que esse é o ponto central dele. Mas muito dessa conexão também, né? Faz parte do conceito do Cidade de Aruna os edifícios terem uma ruptura. A gente percebe a ruptura no primeiro lançamento, que foi o Urb, que é um residencial, e agora, olhando para a fachada, a gente enxerga uma ruptura também no office. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais as decisões que embasam onde colocar essa ruptura, né, no caso, no office, e por quê, e como, o que permeia o porquê dessas rupturas, e especificamente a do office. Tem uma intencionalidade, vocês vão ouvir falar muito dessa palavra, mas ela de fato existe. O partido geral do Cidade de Aruna e todos os edifícios que ali estão, a gente, diferente de eu simplesmente trazer edifícios retilíneos e eles sendo padrão comum, a gente quis provocar desencontro de volumes e sempre pontos de rupturas, mas em que essa ruptura entregasse o propósito daquele edifício, né? Então, ao mesmo tempo que ela existe, ela provoca e ela faz com que eu questione o porquê, que é a pergunta que você está me fazendo. E no office, como eu falei daquele esqueleto, né, de uma cultura organizacional ou de uma extensão do que é o meu trabalho, a nossa intenção era criar um espaço de descompressão, um espaço de conexão, em que as pessoas pudessem fluir por ali. Então, ele vem em meio do edifício, porque ele não fica nem muito em cima, nem muito embaixo, ele fica mais democrático no sentido de uso, e ele acaba sendo uma extensão do meu escritório. Então, eu estou ali na minha sala, mas quando eu desço, eu tenho um ponto de encontro, as pessoas estão ali, eu entendo com quem eu estou, porque esse é o poder do edifício. Esse é o poder das conexões. É assim que nascem os negócios. Sim, no mundo corporativo, né, a gente fala muito em network. Com quem eu me relaciono, com quem eu convivo. E é isso que o ambiente promove. Então, o ambiente, ele constrói as oportunidades. E esse é o ambiente para isso. Então, essa ideia de ser uma extensão, e ora, seja num almoço que eu posso descer, fazer uma refeição, ou no meio da tarde, ele ser uma extensão de salas de reuniões ou de oportunidades de encontro, a gente cria ali um canal de poderosíssimo de conexão. E é isso realmente que a gente pensou como uma intenção para essa ruptura, que ele representasse o poder do que o edifício tem. Gustavo, a gente está falando aqui sobre espaços de convivência, sobre a importância de se fazer conexões às pessoas para gerar negócios, afinal, nós estamos falando de um prédio corporativo que tem esse propósito, né? E nós temos um rooftop. E o rooftop ele tem uma proposta um pouco diferente da ruptura, porque ele promove coisas para além de negócios, né? E também é um presente para a cidade. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre como vai ser, qual é a intencionalidade, já que a gente está falando bastante dessa palavra, com o rooftop do office. Acho que eu já falei desse, você mesmo também reforçou agora do presente, né? E a gente estava falando do coroamento, mas acho que acima de tudo é a gente levar vida para o alto, né?
Então, quando a gente leva a vida para o alto desses edifícios, já tem um significado, né? E eu acho que tão importante quanto a gente fazer negócios, a gente trabalhar o network, a gente ter um espaço diferente para poder levar o nosso cliente. Esse rooftop, para mim, ele representa muito a celebração. Uhum. É a gente conseguir trazer para a rotina das pessoas um entendimento também de celebrar a vida, né? De celebrar as conquistas. Porque a gente está falando, de novo, de uma construção de edifício que a gente está promovendo uma cultura. A gente quer promover essa cultura. E se eu dou isso como presente de espaço, estou criando um ambiente que incentiva isso. Então, ter eventos, a gente poder fazer esse tipo de celebrações também, eu acho que isso enriquece muito, não só o edifício, mas todo o ecossistema. Uhum. Então, eu acho que ele acaba se tornando um símbolo dessa comunidade corporativa, né? Esse celebrar. E essa celebração, eu acredito que muda a aura também, né? Exatamente, do lugar. sobre isso. Uhum. Porque não é só sobre, de novo, talvez a gente falou muito da jornada, mas se minha jornada não tem as celebrações das conquistas e dos passos, né? O que vale? Então, ele vem para ajudar a fazer essa construção de percepção. De novo, o ambiente molda. Então, se eu crio espaços, eu passo a ter percepção de que aquilo existe. E aí eu uso, e aí eu mudo, e aí eu entendo, né? Uhum. Hoje em Maringá, quem que tem a oportunidade de estar nas alturas vislumbrando o pôr do sol maravilhoso? Quem mora num edifício ou trabalha num edifício alto, que bem Mais posicionado, democratizado, né? Agora, tendo um bar no rooftop do Cidade Aruna, a gente vai proporcionar essa vista para muitas pessoas que não têm essa oportunidade, né? Acho que isso é muito bacana também. E aí a gente está falando de experiência também, né? Que a gente começou falando. Olha como que estar lá eterniza momentos de uma vida, né? Então, é muito sobre isso. Gustavo, a gente falou tantos atributos sobre o Office. Em branding, a gente persegue um conceito que é uma pergunta que a gente precisa fazer necessariamente quando a gente está desenvolvendo qualquer projeto de conceituação, que é o que torna esse produto único. Aí eu queria ver a sua visão de o que torna o Office um empreendimento único. Eu vou começar repetindo essa palavra, mas tem uma construção de pensamento que eu quero fazer, tá? Primeiro, porque verdadeiramente ele é intencional. Ele tem um propósito claro. Uhum. Isso, para mim, já faz com que... Porque se algo tem propósito, ele é único, né? Então, eu acho que isso é um ponto de abertura. A intencionalidade que ele tem. Mas uma coisa que me chama a atenção, até mesmo agora, ele foi citado na COP30 como uma referência de futuro, tipologias e construções a ser como referência, né? E esse nível de tecnologia, embargando a madeira junto, embargando o próprio propósito que ele tem, essa intencionalidade que ele coloca, esse envolvimento dele dentro do ecossistema em que está inserido, isso faz ele ser único no Brasil e como case, e talvez até expandir para o nível internacional. Então isso coloca ele no lugar único. E isso é fato, né? Então isso já é talvez a base de tudo. Mas tem uma coisa além, que eu acho que é o ponto talvez central. Porque se a gente fala que é um edifício de posicionamento, quem pensa, o empresário que vai estar lá, os talentos que vão estar lá, as pessoas que vão estar lá, quando ela pensa no futuro dela, da empresa dela, aquilo que ela quer construir, aquele legado que ela quer deixar, aquilo que ela quer ser, estar lá já posiciona como esse pensamento. Uhum. E posicioná-la como esse pensamento é a resposta do que o edifício tem. Então, se eu estou lá, eu já estou sendo intencional. E ele já é a resposta daquilo que eu quero para minha empresa e o que eu quero para mim. Então, isso para mim também faz com que ele seja único. É o posicionamento de quem vai estar lá a partir do momento que está lá. Uhum. Então, isso para mim, eu entendo que faz ele ser único. É um edifício que fala pela empresa, né? Ele Exatamente. representa. Ele representa.
Gustavo, chegamos ao final desse episódio. Eu queria te agradecer por essa entrevista, que foi muito inspiradora, esclarecedora. Enfim, foi muito bacana e eu espero contar com você, com o Eduardo, com mais pessoas da A5, para a gente falar muito ainda sobre o Cidade Aruna, sobre os empreendimentos da PRC que a gente está construindo juntos. Miriam, eu que agradeço. E assim, eu tenho convicção que a gente está construindo junto é legado, é esse novo momento dessa nova geração. E eu acho que tudo isso tem a ver com o que a gente quer deixar, e eu gosto de dizer isso, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, e isso tem a ver com a intencionalidade do que a gente faz na arquitetura, né? Então, que orgulho, e como é bom a gente ser realizado com aquilo que a gente faz. Então, que bom que temos clientes como vocês também, então é só um ganho, né? Então, eu que agradeço, tá? Obrigado. Obrigada.